Sabe quando você olha assim aquele bordado super original, personalizado e criativo? Aí você pensa, nossa, foi super difícil. Como que essa pessoa conseguiu fazer? Às vezes é muito mais simples do que você pensa bordar com originalidade e criatividade. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, bordando Santo Antônio Casamenteiro, porque hoje é dia dele, né? Dia 13 de junho. Então eu pensei exclusivamente para o canal Bordados Livres, eu desenhei para vocês, fiz à mão esse risco de bordado, eu mesma desenhei, exclusivo aqui para o canal, para a gente trabalhar juntos este projeto super original e criativo do Santo Antônio Casamenteiro. Vamos ver como bordar com mais criatividade, de um modo simples, rápido e fácil. Vamos começar o bordado já trabalhando uma aplicação de um material diferenciado. Vou aplicar o sisal com linha dourada. Para isso, gente, eu vou usar simplesmente o chuleado, que é um ponto muito simples de fazer, ali na região da auréola do nosso santinho, Santo Antônio, e do Menino Jesus. Vamos ali abrir a ponta do sisal e deixar ela bem achatada, com as cerdas bem abertinhas para passar pela agulha. Depois eu vou dobrar essas cerdas e deixar ela bem ali esmagadinha, né, passada já pelo olho da agulha. Agora vamos vir com ela do verso para a frente do tecido. É preciso também que a gente dê ali um apoio, né, para que esse sisal ele passe ali bem tranquilo pelo tecido. Tá? Dependendo do material que você utilizar, né, você vai com a sua sensibilidade ver o tecido que você está usando, o material que você está usando e como que você vai passar essa linha, né, um pouquinho mais grossa ou diferenciada pelo seu tecido. Já deixamos um pedacinho ali para trás para a gente poder prender, tá? À medida que a gente for choleando com a linha dourada essa frente, nós já vamos também prendendo atrás. Agora eu vou posicionar a minha cordinha, que eu vou aplicar, bem em cima da linha do meu desenho. Olha que legal que vai ficar. Essa corda, como ela é mais grossinha, ela vai dar uma textura e uma volumetria diferente para o bordado. E isso é muito legal, né? Da gente conseguir diferenciar os contornos do nosso bordado. Então, tanto você pode usar um sisal, como você pode usar um soutache, lã, algum restinho de material que você tenha em casa, né, que não dá para bordar um ponto, mas que você consiga aplicar. Então é uma técnica muito legal para a gente dar colorido, textura, volume para o bordado e deixar ele assim bem original e bem personalizado, tá? Então é como eu vou mostrar para vocês aí, ó. A gente prende primeiro o material que quer aplicar bem certinho no contorno do desenho. Aí depois a gente vai vir com uma segunda linha. Pode ser a mesma linha? Pode. Como pode ser uma linha diferente. Como essa dourada que eu estou usando, vou usar a linha dupla na agulha. Eu dobrei ela ao meio, né? E deixei então uma alcinha ali na ponta. Para quem é iniciante e está assistindo a aula pela primeira vez, já quero dar as boas-vindas, né? Aqui no canal, quem me assiste também, mandar um grande beijo para quem já me assiste aqui, agradecer a companhia de vocês e mostrar o nó invisível, olha só, como é simples. Eu deixo a alcinha lá para trás e passo ela pela agulha e puxo. Pronto, fica aqui um arremate sem nó. Fica um arremate bem limpo, digamos assim, né? Atrás do bordado. Ali eu comecei a chulear, saí do verso para frente do tecido e entrei um pouquinho mais à frente, da frente para o verso do tecido de novo. Então eu vou trabalhando assim, ó. De um lado do sisal, eu saio, né? Com a linha e com a agulha, ó. Já vou amarrando ali atrás também, o sisal que eu deixei ali no verso, né? Pra gente amarrar. Então, viram? É um processo simples demais, tá?
não tem complicação nenhuma. Só você vai passar a linha de um lado para o outro, de um lado para o outro. O importante no chuleado é você manter também a mesma direção, né? Se você começar, como eu estou chuleando ali, ó, de dentro para fora, né? Eu vou trabalhar sempre nessa angulação, tá? Que aí vai dar um acabamento bem bonito, com esse dourado em volta, ó. Ele vai ficar assim com umas linhas inclinadinhas, né? Fica muito bacana o efeito visual do dourado com o sisal, tá? Agora vamos tirar o alfinete. À medida que a gente vai chuleando, a gente vai prendendo o sisal na linha do desenho, né? E vamos retirando os alfinetes. Então, deixa aqui no comentário se vocês acharam fácil de fazer, né? E se já tinham pensado nessa diferenciação aí, nessa forma de deixar o bordado de vocês mais original e mais assim, não só criativo, mas principalmente mais personalizado, né? E é uma técnica muito bacana para a gente aproveitar os restinhos de materiais que a gente tem em casa, tá? Ou até mesmo recicláveis, né? Às vezes uma alça de sacolinhas de papel, sabe? Aquelas alcinhas. Eu até acho que esse sisal que eu estou aproveitando é mesmo uma alça, que eu guardo muito os materiais que eu acho bacana, que eu acho diferente. Eu tenho uma caixinha que eu vou guardando. E quando eu tenho um projeto de bordado que eu acho que vai caber aquele material nesse projeto, como no caso desse sisal que eu estou usando aí, eu já tiro dessa caixinha, né, e coloco ele para criar vida aí no bordado, né, para dar vida no bordado. Então é muito, muito legal mesmo. Ali já estou fazendo um arremate final. Quando a gente arremata, a gente já arremata a linha na frente e a sobra da linha do verso, né? As duas juntas, tá? Vou prestar atenção ali bem nesse detalhe do arremate. Pode usar também as alcinhas do próprio chuleado atrás, ó, para arrematar também. O importante do arremate é você trabalhar a técnica que você conhece, que você se sente confortável em fazer, tá? Se quiser dar nozinho, dê o nó, não tem problema não. O importante é você fazer a sua experiência no bordado e com o tempo, com a experiência, você vai aprimorando as suas técnicas, né? Isso que é importante, a gente experimentar, encarar o bordado como um exercício, um experimento para a sua criatividade, tá? Olha só como ficou ali atrás do arremate e agora a frente. E ali já mostra para vocês, ó, o menino Jesus como ficou bonitinho, né? A auréola dele ali também usei a mesma técnica, utilizando um sisal um pouquinho mais fino. A próxima etapa do nosso bordado é o cabelinho do Santo Antônio. Para fazer o cabelinho, eu usei o ponto atrás, como um ponto de base. Fizemos do ponto atrás por todo o contorno do desenho. O ponto atrás, ele é muito versátil também na aplicação. Só que ao invés de chulear o material aplicado, eu pego o material que eu quero aplicar e chuleio no ponto atrás. Então, é a técnica inversa, né? Então, você faz a base com o ponto atrás. Inclusive, o ponto atrás, você pode desenhar com ele, né? Como eu estou fazendo ali, ó. Eu resolvi que eu queria continuar esse caixinho do cabelo, né? Fazia assim uma espiral. Então eu desenhei com um ponto atrás diretamente no tecido. Esse é outro exercício muito importante para a nossa criatividade. Você prestar atenção na sua intuição, deixar a sua intuição falar, o seu desejo, né? Às vezes a gente tem vontade de fazer algo diferente no bordado e acaba não fazendo por medo. Então, ou você desenha com um ponto atrás, ou você faz o risco do desenho previamente. Se você quer mudar alguma coisa no seu risco de bordado, mude, não tem problema não. Isso é muito bacana, é outra dica que eu aconselho vocês, é outro exercício para a criatividade de vocês, que é super importante de vocês estarem praticando, tá? Olhar o desenho do bordado e ver
se vocês querem agregar alguma coisa, querem diferenciar em algum detalhe, tá? Isso dá também muita originalidade, né? E deixa o bordado muito mais assim personalizado, né? Que o objetivo dessa aula é dar dicas para vocês exercitarem aí a criatividade de vocês, se soltarem um pouco, né? Mesmo sendo iniciante no bordado, tá, gente? Você já pode começar a bordar de um modo muito mais criativo, tá? Não necessariamente você precisa ficar se prendendo a regras, a materiais, tá? Vamos agora fazer o chuleado. Eu usei a mesma linha, mas eu poderia estar chuleando uma linha diferente. Eu uso muito esse ponto para fazer cabelinhos quando eu tenho que fazer, tá? Eu já fiz vários bordados aqui no canal, onde eu usei essa técnica para fazer cabelinhos, e eu usei também linhas assim, com fiapos bem soltinhos, né? Eu já fiz também um outro trabalho que eu fiz aqui. Eu vou deixar eles todos no card na descrição para vocês olharem, tá? Trabalhei uma asa de anjo também, que ficou super bonita. Só que ao invés de chulear, eu fiz o enlaçado no ponto atrás, sabe? Mas ficou muito lindo. Então, assim, o ponto atrás como base, tanto você chuleando quanto enlaçando, se você não sabe a diferença entre chulear e enlaçar, eu também vou deixar para você um vídeo bem legal aqui no card para vocês poderem estudar e dar uma olhadinha, tá? Vale muito a pena você entender a diferença desse movimento, né, de enlaçar e chulear. Olha o efeito de volume que tá dando no bordado. Que bacana que tá ficando, gente. Olha, quero que vocês deixem like se vocês estão gostando, hein? Desse bordado super diferenciado. Cheio de dica legal para vocês, né? E também, se vocês ainda não são inscritos aí no canal, ó, se inscrevam, hein? Por favor, gente, se inscreve, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai aproveitar essas dicas, tá? Então, vale muito a pena. Agora o cabelinho ali do nosso menino Jesus, muito fofinho. O que eu resolvi fazer? Outra forma de diferenciar é você também trabalhar pontos de nozinho no contorno. Olha que legal. Eu trabalhei com um nó colonial. O nó colonial, ele é também muito simples de fazer. Você faz um C ao contrário, passa a agulha por dentro e depois a linha por cima da agulha. Tá? Faz um 8 ali, fica um número 8 na agulha, né? Também vou deixar a aula de passo a passo desse ponto aqui para vocês, tá? E depois a gente leva a agulha da frente para o verso do tecido, segurando a linha, né? Dando um apoio para a linha, ó. E depois soltando ela no finalzinho. Então, a gente consegue esse efeito de nozinho. Não é nó francês, tá, gente? É nó colonial, é outro tipo de nó. Mas vale muito a pena a gente aprender. Então, tô trabalhando ali só o contorno, né? Pode preencher? Pode preencher. Depois, no finalzinho ali do contorno, eu fiquei olhando, né? E pensei, vai ficar muito legal, assim, se eu colocar entre um e outro, outros nozinhos. Aí eu fui colocando, quando eu vi, tinha preenchido o cabelinho todo de nozinho. E foi ficando muito fofo, né? Foi ficando muito, muito delicado e ao mesmo tempo deu, assim, uma textura tão bonita para o bordado, um destaque tão bonito que ficou assim muito interessante. Eu trabalhei com lã, tá, gente? Olha que legal. Já trabalhei com sisal, já trabalhei com lã. Agora eu estou trabalhando com fio de meada. Esse fio comum que a gente está acostumado a bordar. Vocês viram quantos materiais diferentes, a importância da gente diferenciar no material, como isso também personaliza o bordado, tá? Então a gente fica às vezes muito apegado a um mesmo tipo de linha para bordar. Façam o exercício de variar as linhas, tá? Variem bastante as linhas, variem os materiais, que isso vai assim ajudar bastante vocês a se soltarem no bordado, se vocês querem realmente fazer um trabalho diferenciado. Nos olhinhos eu também usei o ponto haste, tá? Tanto no contorno do rosto quanto nos olhinhos eu usei o ponto haste. O ponto haste é muito simples de fazer, né? Não tem muito mistério. Para quem não conhece o passo a passo do ponto haste, eu vou deixar também no card e na descrição para vocês, tá?
Mas é assim, a gente dá uma distância com a agulha do ponto e volta a metade da distância, né? E vem voltando, ó, essa distância sempre na linha do desenho, tá? Não tem muito mistério, não. Uma dica do ponto haste é que você deixa a linha sempre para onde está a direção da curva. Por exemplo, se a curva está para baixo, a linha fica para baixo. Se a curva está para cima, você joga a linha para cima. E faça pontos pequenos, tá? Não faça ponto haste muito grande, não. No narizinho, eu usei o ponto mosca aberto. Fiz um pontinho mosca aberto só ali, ó. Viu? Bem simples de fazer também. Já fez ali o desenho do narizinho, um ponto mosca só. Na boquinha eu mudei a cor, trabalhei também com um ponto haste. Então o ponto haste, ele é muito utilizado, ele é muito simples de fazer, né? No nosso Menino Jesus, da mesma forma, usei ponto haste e ponto reto, né? Para dar ali um destaque para os cílios, para aqueles dois risquinhos ali representando o cílio, né, dos olhos, ó. Muito bonitinho. Então assim finalizei o rostinho, né, tanto do Santo Antônio quanto do Menino Jesus ali, ó. Bem fofo, né, gente? Que bordado simpático. Agora, ó, na pala ali da veste, né, do Santo Antônio, eu trabalhei o ponto haste, olha lá como é que funciona o ponto haste. Só que o ponto haste com um nó português, né? O ponto haste com nó português, ele é muito bonito, ele tem esse efeito assim de nozinhos. Ó. Trabalho o ponto haste normalmente e depois, gente, eu entro com a agulha, ó, pelas duas hastes, quando elas se cruzam ali, o ponto haste acaba ficando uma haste por cima da outra, né? Eu passo ali a agulha 2 vezes e formo um nozinho, ó. Estão vendo? Que legal? Bem simples de fazer também. Então eu quis trabalhar um efeito mais texturizado nessa parte inferior ali, né, na parte de baixo da pala do Santo Antônio. Então ficou bem interessante. Ali na curva, se vocês tiverem dificuldade, não tenham receio, tá? É só continuar seguindo a linha do desenho, ó. Continua ali com o movimento do ponto haste, olha lá, ó. E faço os nozinhos ali, onde a haste fica dupla. Ó. Passo por baixo das duas hastes, uma vez, né? E depois outra vez e levo a linha continuando o ponto. Tá? Então, não tem assim muito erro, não, muita dificuldade, vocês não vão ter muita dificuldade. Se tiverem alguma dificuldade, a aula de passo a passo do ponto haste com nó português já está no canal, é só vocês olharem na descrição, tá? E no card também. Essa lateralzinha da roupa eu trabalhei com ponto haste. Eu procurei variar a quantidade de fios de meada. Ali, ó, na pala do Menino Jesus, por exemplo, eu trabalhei ponto haste também, tá? No contorno da roupa, né? Ponto haste simples, só que eu trabalhei com 3 fios de meada, né? Depois, nos outros contornos, eu já passei para 2 fios de meada. Variar, então, a quantidade de fios é muito legal quando você tem áreas menores ou quando você tem áreas que são mais distantes, mais próximas do seu bordado. Você pode dar essa impressão, né? Do que está por cima, do que está por baixo, do que está na frente, do que está atrás, tá? Variando a quantidade de linhas. Aqui, agora, na parte das flores, gente, vamos bordar o cabo. Eu usei ali 7 fios de linha de costura. Tá? Porque eu estava sem fio de meada verde escuro, eu peguei a minha linha de costura, juntei 7 fiozinhos e fiz aí a minha linha para bordar o cabo. Estou usando ali o ponto apanhado romeno, é um ponto que eu já ensinei aqui no canal, tá? E ajustei ali o cabo sobre a linha do desenho, né? E estou apanhando agora essa haste, ó. Saí do lado esquerdo, atravessei a haste e estou entrando do lado direito dessa haste em cima da linha do desenho.
Então eu estou apanhando essa arte, né? Por isso ponto apanhado romeno. A gente acaba fazendo ali um pesponto, né, sobre a haste. Esse ponto é muito versátil para você bordar distâncias, longas distâncias, hastes muito compridas, preenchimentos em que o ponto cheio não consegue alcançar, né, porque o ponto cheio tem um limite, não tem como você bordar áreas muito grandes com ponto cheio, então o ponto apanhado romeno é perfeito para isso. Vamos à folha. Na folha, bordamos com ponto reto, muito simples. Começamos da altura maior da folha, ponto reto de maior altura, e viemos pela lateral, acompanhando a curva da folha, diminuindo, consequentemente, a altura desses pontinhos retos, né? Sempre direcionando ali para o centro da folhinha lá embaixo, ó. É muito simples de bordar essas folhinhas, tá? Acho que a forma mais simples de bordar folha, preencher folha, é essa, né? Começa com a altura maior e vai diminuindo as alturas, acompanhando a curvatura da folha pela lateral, por uma lateral e depois por outra, tá? É assim que eu trabalhei essa folhinha. Ali na outra folha, depois que eu arrematar a primeira ali, a penúltima, né? A gente vai ver a última folhinha. Ó. Ela dá um colorido bem legal. Esse colorido eu consegui misturando dois tipos de linha, tá? Eu peguei uma linha que é bem verde água, sim, peguei 2 fios de linha de meada e 2 fios de linha de costura. Então eu consegui aquele mesclado, né? Aquele matizado ali verde. Agora eu vou trabalhar com fio branco, linha branca de costura, e uma linha de crochê, uma linha cleia branca mais grossinha. Já coloquei o fio fino no tecido e o grosso também, simultâneo, estão vendo? Ó? 2 fios, 2 agulhas. Tá? Nós vamos trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou a auréola do nosso Santo Antônio. Nós vamos fazer o contorno da flor, do nosso lírio branco, que representa a pureza, representa a castidade, né? Bem legal. Então a gente vai, são símbolos, né? São símbolos, uma simbologia do Santo Antônio. O lírio branco e o livro sagrado, né? Que ele era um exímio pregador da palavra de Cristo. Então essas duas simbologias fazem parte da imagem de Santo Antônio, né? E Jesus Cristo, claro, no colo dele, né? Também tem relação com a aparição de Jesus Cristo para ele. Então, é uma história muito bacana em torno de Santo Antônio, vale a pena você estar lendo e pesquisando aí na internet. Tem textos muito interessantes contando a história dele. É uma história muito bonita. Então, gente, o lírio branco. Vamos lá. Estou contornando com chuleado, da mesma forma, colocando a linha mais grossa, branca, sobre o contorno do desenho. E agora que eu terminei o primeiro contorno, eu vou preencher. Eu vou passar para a parte de dentro da flor, olha lá, preenchendo da mesma forma, acompanhando o desenho dessa flor, tá? Vou chuleando a linha grossa, né, com a linha fina, tá? Preenchendo todo o espaço, de fora para dentro. Quando eu termino de chulear essa linha, eu arremato, né, faço um arremate da linha fina e depois eu arremato, por último, a linha grossa, né, passando para o verso do tecido. E aí eu tenho, então, um preenchimento super diferenciado, super bacana, com o chuleado, com a aplicação em chuleado. Aqui, para finalizar, eu usei o laranja para fazer ali os pontinhos da flor, né? E as hastezinhas ficaram super bonitinhas ali, ponto reto, com a linha de meada amarela. Eu usei 3 fios de meada. Pode usar 6 também, se quiser deixar mais grossinha, né? Pode deixar. E ali os pontinhos eu fiz com o nó francês, tá? Usei o nó francês dessa vez também. Tenho outros vídeos sobre nó francês, com super dicas aí para quem quiser olhar. Mas o nó francês, ele é bem simples, né? A gente sai com a agulha do verso para frente do tecido, envolve 3 vezes na agulha, ajusta bem próximo do tecido,
segurando ali com o polegar e o indicador ali esquerdo, né, a linha, e puxando para baixo, né, o tecido e soltando. Então a gente consegue o nó francês aí dessa forma. Agora vamos passar para o nosso livro sagrado. Eu vou bordar com um meio acinzentado, marrom e um vinho. Trabalhei com pontos retos também, um ponto reto central mais alto, e vim ali na parte do livro, da capa do livro, com a cor vinho, pontos retos menorzinhos, né, pequenininhos, cobrindo ali a parte da capa do livro. Você pode tanto trabalhar com a agulha na horizontal, como eu estou mostrando, como na vertical, né, que eu mostrei ali anteriormente, entrando e saindo com a agulha do tecido, né. Bem simples de fazer, pontinhos retos. Como a gente usa ponto reto, né? Às vezes a gente não se dá conta do quanto o ponto reto é essencial no bordado, né? E não dá muita bola para ele. Então fiz o mesmo do outro lado e vim agora com um ponto haste, o famoso ponto haste, contornando o nosso livro. Bem lindo. Tá ficando, né, gente? Esse bordado simpático. Olha, esse risco de bordado, esse desenho, fui eu mesma que desenhei, tá? Especialmente aqui para o nosso canal, inspirado no dia de hoje, né? Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio Casamenteiro. Muito legal, né? E então ficou um bordado muito especial, da nossa aula de hoje, para mostrar para vocês as possibilidades criativas, né? Como é importante a gente treinar a nossa criatividade. Com fio dourado agora eu vim com pontos retos no cantinho do livro, ó. Pontos retos de tamanho diferenciados, tanto no cantinho quanto no meio, no centro do livro. E fui finalizando o meu bordado, dando esse toque de dourado no livro. Então, gente, gostaram? Quero saber o que vocês acharam desse bordado, tá? Deixem o like, deixem seu comentário, compartilhem este Santo Antônio fofo com quem você ama, tá? E desejo a vocês muita saúde, alegria e paz no coração. Espero vocês numa das aulas que está aparecendo aí já para vocês aqui no final do vídeo, tá? Até a próxima, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.